Olá! As palavras retrognatismo e prognatismo são familiares para você? Elas dão nome a deformações faciais, que são anomalias ósseas e podem provocar diversos problemas, além, claro, do desequilíbrio estético. Este é o assunto do programa Em Discussão Saúde de hoje e aqui com a gente para debater este tema estão Alessandro Silva, cirurgião bucomaxilofacial, Emílio Zanata, dentista especializado em oclusão, João Paulo D'Amico, ortodontista e também a Larissa Castelo Branco, que é radialista e passou por uma cirurgia facial recentemente. Muito obrigada pela presença de todos vocês, pela participação no programa. Eu queria começar com o Dr. Alessandro explicando quais são as deformidades mais comuns. Obrigado pelo convite, viu, Carla? Quando a gente fala em deformidade dentofacial, são problemas no posicionamento dos ossos da face. Porque a ortodontia, de uma forma geral, ela vai alinhar e nivelar os dentes quando a base, os ossos estão bem relacionados. Quando eles não estão bem relacionados, aí é um problema que é do osso que está mal alinhado e não o dente que está torto, né? E pasme, aproximadamente 30% da população tem esse problema. Dependendo do critério do ortodontista, até um pouco mais. Então, se você pensar nessa sala aqui, se tiverem 10 pessoas, 3 a 4 pessoas têm indicação de cirurgia. Por que que não faz? Não faz por uma série de motivos, inclusive de erro diagnóstico, né? Mas quando você fala em deformidade dentofacial, é um problema de posicionamento do espaço. Então você falou duas categorias, mas tem várias outras, que é retrognatismo e prognatismo. Então o retrognatismo são os pacientes que têm o queixo para dentro, tipo o Noel Rosa, né? Que não tinha mandíbula quase nenhuma. E o prognatismo é a mandíbula para frente, que é o padrão 3, é a classe 3, né? Esses pacientes que têm o queixo mais avantajado, como o classe 2, o padrão 2, eles têm sérios problemas articulares, problemas de mastigação, mas o problema pode ser outros, como excesso vertical de maxila. Então o paciente apresenta muita gengiva ou deficiência vertical de maxila, não mostra dente nenhum quando sorri, né? Então a gente tem que pensar no espaço. Ele pode estar mal posicionado de diversas formas, inclusive na forma transversal também. Essa avaliação toda é feita por um só profissional, porque você já disse sobre a posição óssea e também dos dentes, né? Ou é um diagnóstico que se complementa e vários profissionais dão esses feedbacks para o paciente? Então, é importante, essa pergunta é muito importante porque é um tratamento interdisciplinar. Por que é interdisciplinar? Porque todas as especialidades eu tenho que conhecer de prótese, de oclusão, eu tenho que conhecer de ortodontia, para poder discutir o caso com os colegas no objetivo comum, que é fornecer para o paciente uma mordida boa, que isso chama oclusão, estabilidade, quer dizer, tira o aparelho, vai ficar o que a gente propôs, né? Estética facial, tem que promover estética, respiração, a mastigação e fonética. E tudo isso é através de um projeto. E esse projeto tem que ter começo, meio e fim. E ele só pode ser delineado com profissionais com boa formação para poder traçar um projeto de sucesso. Doutor Emílio, o que é uma boa oclusão? Muito bem, veja, ocluir, o significado da palavra ocluir, a etimologia da palavra ocluir significa fechar. Então o fechamento, o encaixe dos dentes é dito como uma oclusão. E que tampouco ela deve ser observada apenas no ponto de vista estático. Ela precisa ser verificada também do ponto de vista dinâmico. E é lógico que para falarmos de oclusão eu preciso ter os dentes presentes. E esses dentes, eles ocorrem, seja na primeira dentição, a chamada dentição decídua ou comumente conhecida como dentição de leite, e a segunda dentição, a dentição permanente. E justamente esse encontro dos dentes tem entendimento, já existe comprovação toda de como que eles devem funcionar, vamos dizer, se interagir. E salientando ainda que além dessa condição de estática, de engrenar, de encaixar os dentes, eles precisam também, é um termo usado, desocluir, ou seja, quando a mandíbula movimenta-se para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Então existe toda uma relação de função dos dentes, de ordem estética, de ordem fonética e, claro, de ordem mastigatória, com as diferentes funções estabelecidas para os dentes anteriores, que são
geralmente vai a parte social, a parte de sorriso, de pré-molares ou de caninos, de incisivos, e os dentes posteriores, os molares, efetivamente para uma área de mastigação, mas não menos importante, Carla, para estabelecer uma dimensão, um padrão exatamente de altura, que no ponto de vista de hoje do assunto, que são dessas deformidades faciais, é necessário que ocorra todo esse encaixe das bases ósseas que o Dr. Alessandro estava comentando, que haja um posicionamento, vamos dizer assim, um endereço dos dentes proporcionado pelo ortodontista, no caso aqui hoje o Dr. João Paulo, e que esses dentes possam efetivamente ter um feliz convívio, vamos dizer assim, de encaixe e de equilíbrio entre os maxilares, mandíbula e maxila. Doutor João, aproveitando aí o gancho, passando a bola agora para o senhor, o que mais preocupa nesses casos em que a oclusão não é bem feita? É a mastigação por conta até da digestão dos alimentos, né? Mais do que a dicção ou outros pontos a serem avaliados? Carla, sem dúvida que essas características todas que você citou são igualmente importantes. A gente, quando pensa na correção das discrepâncias esqueleto-dentais, a gente pensa sempre na obtenção básica de 4 objetivos. A função mastigatória adequada, a estética dental e facial, a saúde periodontal, que é a saúde dos tecidos que envolvem os dentes, e a estabilidade, ou seja, aquilo que o Alessandro comentou. Você faz o tratamento inteiro, quando termina, quando se remove o aparelho, quando se acaba uma reabilitação, a gente tem que ter estabilidade da correção. É o que vale que você trate uma vez só esse tipo de problema, tá ok? Então, tanto a fonética quanto outra característica que você comentou, elas são igualmente importantes. Quer dizer, tudo é pesado na hora de tomar uma decisão para se colocar um aparelho, por quanto tempo. Não tenha dúvida. Tudo isso entra ali na análise. Não tenha dúvida. Tem que atingir, basicamente, esses 4 objetivos que eu falei são fundamentais. Então, mas olha só, cara, é importante, só dando um adendo aí do que o gancho do que o João Paulo falou, todo esse engrenamento que o paciente tem em desarmonia, em encaixe errado, o que vai acontecer? Vai ter uma sobrecarga nos dentes que encaixam. Então, aquela história, né, o faquir, ele consegue deitar naquela cama de prego, mas ele não consegue ficar de pé, porque senão os pregos vão entrar. Então, é igual, a gente tem diversos dentes na boca que cada um tem a sua função. Quando poucos dentes engrenam, há uma sobrecarga. E aí, como consequência, é perda de dente. Começa a gengiva a subir. O paciente começa a sobrecarregar a articulação. E aí ele começa a ter problemas de zumbido de ouvido. Essa sobrecarga da articulação dá também aqueles estalos? Isso, exatamente isso, né? E aí, não está dissociado. É todo um complexo que tá funcionando em conjunto. Quando um elo dessa engrenagem atua mal, os outros elos vão sofrer junto. Então, para poder recuperar, às vezes nós precisamos pensar como um todo. Mexer em tudo, né? Para poder recuperar como um todo. E dentro disso, ainda voltando na questão da oclusão, o que a gente pode ter em mente sempre é de que é função dos dentes proteger os músculos e articulações temporomandibulares, assim chamadas, que são as articulações aqui adiante da nossa orelha. Isso porque não é função destas articulações arcarem com a sobrecarga que efetivamente receberão se nós tivermos uma alteração, seja ela deformidade facial, vamos dizer, completa, de bases ósseas, ou como João Paulo comentou, da questão do engrenamento dental. Então, é inevitável que um mau arranjo dental, mau engrenamento dental, gera, por si só, uma hiperatividade muscular, ou seja, uma maior função muscular. E essa maior função muscular se estende para uma sobrecarga articular. Dependendo do grau disso, da intensidade e da duração, nós poderemos ter, então, os chamados sinais e ou sintomas decorrentes de toda esta desarmonia facial. E por aí que envolve, voltando ao ponto inicial que o Alessandro comentou, sobre a efetividade, a necessidade de se realizar
e da maneira talvez precoce ou entender no tempo correto do diagnóstico. Esse é o ponto-chave. Sobre diagnóstico, tratamento e cirurgias, a gente vai continuar conversando, mas eu queria agora saber da Larissa. A Larissa passou por uma cirurgia recentemente, né? De correção facial, Larissa. Conta pra gente como é que foi a sua história. Por que que você fez a cirurgia, assim? Você sentia mais uma necessidade estética ou te atrapalhava para respirar, para conversar, enfim? Qual que foi a tua história aí? Eu tinha dificuldade na mastigação, na respiração, tinha essa sobrecarga aqui, e isso dava enxaqueca, os estalos também. E eu fiz a cirurgia, eu particularmente, primeiro pela questão estética, mas a minha dentista, obviamente, ela pontuou as questões da saúde, né? E O seu queixo, ele era mais para dentro? classe 2 era pra dentro, isso. E a gengiva Pra ficava à frente. mostra, isso. Aí na cirurgia a gente subiu a gengiva, veio o queixo pra frente e agora a gente tá em tratamento pra a musculatura criar a memória que agora ela é assim, né? Porque senão ela... Tem que trabalhar, tem um pós nisso tudo, né? Sim. Como é que foi pra você, assim, olha, vou fazer essa cirurgia? Porque acredito que pra todo mundo que a gente fala, não sei vocês, como são as reações dos pacientes, mas quando já, vou fazer uma cirurgia no osso da face, a pessoa já assusta, fala, nossa, né? Como é que foi pra você, assim? Você ficou com medo? Você achou que era muito complicado? Não? Foi bem orientada? Como é que foi no teu caso? Desde o primeiro dia que eu conheci essa minha atual dentista, ela me colocou esses dois caminhos. Ou fazer a cirurgia, ou usar contenção para o resto da vida. Porque como eu tinha essa parte menor, ela disse que o dente não ficaria no lugar, então teria que usar contenção. De início, Dá aquele medo, assim. as pessoas colocam muito medo, né? A reação das pessoas. Porque você não vai sentir o maxilar durante um tempo e você vai ficar com a boca, dizem, né? Vai ficar com a boca costurada, não foi o meu caso, porque eu usei um ferro, que aí só foi colocar os elásticos depois, tudo certo. E a alimentação, né? Porque você não sente nada, a língua fica dormente, então a minha alimentação nos primeiros 15 dias, uma semana basicamente, foi tudo por seringa, tudo líquido. É um pós-cirúrgico complicado, né? Assim, tem um... Foi importante, assim, esses comentários dela, porque, veja, da forma que a gente trabalha e a forma que a gente acredita, né? Eu encaro que diagnóstico é um só. Então, não existe aquela, olha, minha paciente está ligeiramente grávida, né? Ou está grávida ou não está. Então, o caso, ele é cirúrgico ou ele não é. Então, já tiveram vários pacientes que chegaram no meu consultório e eu olho o caso e falo, olha, não precisa de cirurgia. Tem como tratar sem cirurgia, dando estabilidade para o paciente, alcançando todos aqueles objetivos funcionais, e se o paciente não tem apelo estético, não tem indicação. Agora, se tem apelo estético e se eu não vou garantir todas aquelas funções, ponto, é cirúrgico, né? Porque é sabido que vai recidivar. E para mim é um tratamento de insucesso, e eu não quero ter nenhum insucesso vinculado ao meu nome, né? E os colegas aqui também. Mas quando você leva em consideração ao pós-operatório da cirurgia, é uma cirurgia que normalmente, eu não sei ela, mas é assim, normalmente não fica, o paciente não sofre, não é uma cirurgia dolorosa. Porque quando você reposiciona os maxilares, eles vão estar fixos através de placas e parafusos, né? Então, a restrição que o paciente tem é uma restrição alimentar. Ele não vai poder comer tudo o que ele quer. Então vai passar por um período... Depois de um tempo, sim, né? Sim. Tem esse pós-operatório que é chatinho, né? Digamos assim, né, Larissa? Tem essa... Dor pós-cirurgia eu não senti. Hoje em dia eu sinto um pouco de dor ao bocejar, no osso. Mas ainda é por causa do pós-tratamento, então tá colocando a musculatura no lugar, né? Então ainda... E você sabe, tem uma outra coisa interessante, porque essa cirurgia, ela... sendo bem executada, tudo, mesmo assim, existe um problema que ela deve ter um pouco, é de parestesia, os lábios ficam um pouco amortecidos. Exato, eu ainda não sinto a parte inferior. É normal isso acontecer, porque existe um nervo que ele deve ser preservado durante a cirurgia, que passa por dentro da mandíbula. E esse nervo é um nervo sensitivo, não é um nervo motor.
Então, não vai alterar em nada, você vê, ela fala normalmente, porque não é motor. Mas se ela passar o lábio, assim, o dedo, ela vai sentir um pouco de amortecimento. Uma das coisas que a gente Isso tem... passa com o tempo? Isso, a tendência é passar, né? Só que demora, vai de 6 meses a 1 ano. Só que existem medicações que a gente dá para o paciente, que é complexo B, é Etna, e também, comprovadamente na literatura, o uso do laser. Então a gente faz isso nos nossos pacientes de rotina, né? Porque o laser ele vai acelerar em muito o processo do retorno da função, do edema e da parestesia também. Ô, Carla, eu queria complementar, queria voltar um pouquinho só no aspecto que a gente estava comentando aqui, da questão da necessidade ou não da cirurgia quando da correção do problema, por exemplo, um caso como o da Larissa. O Alessandro comentou da necessidade ou não, baseada na questão de uma demanda estética, tá ok? Mas eu acho que é importante ficar claro para o telespectador que a gente tem que pensar além da estética quando a gente vai olhar um paciente com problema. Porque muitas vezes o paciente tem uma deformidade dos maxilares e ela não traz um envolvimento estético, ela não traz uma demanda estética, ela não promove no paciente uma característica estética negativa. Mas, e aí, como pelo que o Alessandro falou, quer dizer, isso seria um divisor de águas entre fazer a cirurgia ou não. Eu, de certa forma, não concordo tanto com isso, porque tem muito paciente, o que traz estabilidade para as correções, quando a gente acaba de tratar e tira toda a aparatologia, e isso permanece com o resultado que a gente deixou ao longo dos anos, tá ok? É justamente a obtenção de equilíbrio muscular. Ou seja, os ossos, a maxila e a mandíbula, eles estão cobertos por musculatura. A musculatura da bochecha, do mento, articulações, isso tudo está englobando a maxila e a mandíbula. Os pacientes que têm alguma discrepância de tamanho entre maxila e mandíbula, eles naturalmente não têm equilíbrio da musculatura. Porque se a mandíbula é menor ou ela é maior, a musculatura toda fica em desarmonia e é isso que faz com que, depois da remoção do aparelho, a gente não tenha estabilidade da correção. Então, muitas vezes, não há um envolvimento estético proeminente, mas a própria discrepância, para que a estabilidade ocorra, ela tem que ser corrigida. Mesmo que mesmo que o problema não seja um problema estético que o paciente reclame. Existem casos, por exemplo, em que o paciente não tem uma anomalia, né, nos ossos da face, mas ele tem uma oclusão muito mal feita e aí é preciso fazer um procedimento nesse caso? Veja, excelente a tua pergunta. Normalmente, se você tem as bases ósseas, maxila e mandíbula bem posicionadas, com tamanhos equivalentes, um caso desse não precisa de cirurgia. Esses são os casos apenas ortodônticos, onde só a movimentação dentária corrige a oclusão dental e você tem estabilidade. Por que tem estabilidade? Porque como maxila e mandíbula são bem relacionadas, a musculatura está em ordem ali em volta. Então, esses são os casos que não precisam da cirurgia. Uma vez que você tem uma discrepância esqueletal, e aí você vai ter uma classificação entre leve, moderada ou severa. Você aí tem a decisão entre se trata só com ortodontia, aceitando-se a discrepância esqueletal, ou se parte para o tratamento ortodôntico cirúrgico, que é o aliado à cirurgia ortognática. O que eu posso te dizer, em relação, assim, baseado na experiência clínica que a gente tem, é que, mesmo nas discrepâncias leves, a estabilidade da correção, quando só ortodôntica, em pacientes que têm discrepância, mesmo que seja leve, ela tem um grau de comprometimento de estabilidade. Quer dizer, aí eu vou entrar naquela questão que o Alessandro falou das porcentagens. Se você pegar 10 pessoas aqui no estúdio, 3 ou 4 vão ter uma discrepância esqueletal. Ele está certo, eu concordo com isso, mas se você tiver atrás de um tratamento mais estável, essa porcentagem acaba aumentando. Porque tem muito paciente que tem uma discrepância leve e que ela não traz, por ser leve, não traz um envolvimento estético negativo, mas ela inviabiliza a correção puramente por movimento dentário.
Muitos pacientes, eles procuram, né, por orientação profissional, eu vou usar um aparelho e tal, mas geralmente quando ele tem um dente realmente torto, que está incomodando, às vezes chega lá e descobre que essa oclusão, né, doutora Emily, não está realmente certinha, mas o que incomodou ele foi um dente, geralmente por estética, ou é dor, a pessoa tem dor por conta dessa oclusão mal feita. Veja só, a odontologia brasileira, ou os pacientes da odontologia brasileira, têm uma influência muito maior americana do que europeia. Então, naturalmente, o brasileiro ele teve uma busca e está incessante pela estética. E desde sempre a odontologia ensinou que é um trinômio, na verdade. É a forma, função e a estética. Então, não nos atermos essencialmente ou exclusivamente à estética, mas oferecer a estética com base na forma e na função. Seja ela corrigindo as deformidades faciais, casos mais extensos, ou situações mais, vamos dizer, mais moderadas, menos tão invasivas, que seriam essas situações de engrenamento dental que pudesse corrigir. Quando é uma questão de um único dente, como você está colocando, isso é um dente mal posicionado e exclusivamente verificado que esse dente mal posicionado é só ele mesmo, dessa maneira, você pode hoje corrigir também com outros recursos de área, por exemplo, de restaurações. Mas veja só, sempre se volta aqui a todas as perguntas, Carla, na questão do diagnóstico. Então, entendermos como que está o diagnóstico, ou seja, a relação mandíbula-maxila, como eu disse, que os dentes engrenam. Aliás, a palavra oclusão é engrenar, encaixar, fechar ali. Então, o que vai acontecer? Os dentes ditam uma posição. E o que pode muitas vezes estar realmente acontecendo é que, pelos fatos dos dentes serem ditatoriais, de ditar estas posições, esta posição de encaixe, isso mascare uma situação exatamente parte do que, corroborando com o que o João Paulo está dizendo, parte com a diferença da mandíbula e maxila. E se descobrir que aquela razão, não vou dizer singela, simples, mas vamos dizer que preocupou inicialmente o indivíduo, o paciente, a procurar devido a um dente torto, um único dente torto, na verdade não é procurar, mas ele efetivamente tem uma diferença de base óssea importante, que pode cair nas mãos do Dr. Alessandro para cirurgia até. Ou seja, então vamos lá, os dentes, eles ditam uma posição e que estão em interação com mandíbula, maxila, músculo, ligamento e as articulações. Então tudo isso é em conjunto. E isso pode sim demonstrar uma diferença importante que possa passar por mim, por exemplo, para uma avaliação na área de oclusão e eu entender que não compete, não é algo que seja para eu subtrair de um dente, que seria algum desgaste ou um pequeno acréscimo ou pequenas restaurações, e sim talvez encaminhar para o colega ortodontista ou mesmo o cirurgião, porque são casos que extrapolam aquela situação. Então, a volta desse diagnóstico é importante. Para fechar aqui, nesse momento, a primeira consulta é essencial para uma anamnese. Não é possível ter uma avaliação tão rápida. Ela precisa de um exame clínico, antes disso, uma entrevista e um exame clínico e uma série de avaliações que é difícil levar menos de 1 hora, 1 hora e meia. Quer dizer, para poder entender um pouco mais o que está por trás daquilo se estendendo, para que nós não tenhamos o que foi mencionado agora há pouco, de uma recidiva, que seria a volta, muitas vezes, à insatisfação que um paciente como a Larissa possa, por vezes, sentir, se não tiver esse complemento de estabilidade entre osso, dente, músculo e articulações. Só uma perguntinha antes da gente ir para o intervalo, queria que o senhor falasse, o senhor falou do nosso exemplo, não é europeu, né? Mas o brasileiro, dá para dizer se ele cuida bem dos dentes ou não? Indiscutivelmente. É lógico que esse cuidar de dentes, você está colocando de uma maneira bastante genérica, ele é
Saúde bucal, ele, né? Então, ele é Assim, essencialmente cultural. Até trazendo um pouco Não, dessa coisa então. dos nossos exemplos, né? De quem a gente copia. A gente trata bem, a gente se preocupa com a saúde bucal? Não resta, De uma forma geral. resta dúvida que sim. Nós nos preocupamos e isso também fez com que essa preocupação passasse a exigir ao longo dos anos, eu estou há 37 anos formado, passasse ao longo dos anos toda essa exigência mesmo para que os profissionais se desenvolvam, se capacitem para que possa retribuir isso. Tomar um pouquinho de tempo, mas um exemplo pessoal meu pai e minha mãe, não tem porquê, isso é claro e notório, eles já não vivem neste mundo, mas enfim, desde que eu nasci eles usavam próteses totais, que são as próteses de dentadura, em cima e embaixo e tal, como é conhecido, tá ok? E eles tiveram uma determinação em mudar aquilo ali. Nenhum dos 9 filhos, e eu sou o 9º, tá? Nenhum dos 9 filhos usou prótese total. Então, é importante, sim, ter uma determinação, o indivíduo se prontificar. E não é porque tínhamos condição financeira, porque não tínhamos, tá? Mas isso era importante para eles. Então, se o indivíduo colocar que é importante, veja, a Larissa alcançou agora um tratamento que poderia ser considerado de elite. Chegar ao ponto de tratamento ortodôntico, cirúrgico e tudo mais. A questão é viabilizar, a questão é dar importância realmente ao processo. E os profissionais, nós, nos capacitarmos para justamente conciliar isso. E ocorrer, aí sim, você falou da saúde. A saúde é algo muito mais amplo e abrangente realmente. Não basta só escovar os dentes, mas é parte disso. Então, é necessário, sim, que o próprio indivíduo vá atrás e cobre dos profissionais também essa capacitação. Eu acho que aí chega num ponto, num denominador comum e que possamos, sim, ter associado à educação, que aí você está colocando do nosso país, a educação, atingir a saúde e, conhecendo o que é saúde, né, ampliar no sentido mais amplo mesmo, a questão da educação. Dessa maneira, poderemos ser mais felizes. Próximo bloco a gente vai falar dos tratamentos, das cirurgias. Vamos saber também da Larissa o que ela achou, se ela gostou, se ela aprovou o resultado. O programa em discussão vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. O programa Em Discussão Saúde de hoje trata de deformações faciais, que são anomalias ósseas e podem provocar diversos problemas, além, claro, do desequilíbrio estético. Com a gente, Alessandro Silva, cirurgião bucomaxilofacial, Emílio Zanata, dentista especializado em oclusão, João Paulo D'Amico, ortodontista, e também Larissa Castelo Branco, radialista, que passou por uma cirurgia facial. Doutor Emílio, a gente está aqui com 2 aparelhos, né, fazendo parte do nosso cenário. Imagino que não tem um nome e uma função. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, para o telespectador. Como nós vimos na primeira parte, é necessário o diagnóstico. E para esse diagnóstico, ele tem exames de área da competência do ortodontista, do cirurgião e, no caso, eu que analiso essa parte da oclusão. Então, esse aparelho ele é chamado de articulador, o que, na verdade, ele é um simulador, e onde nós conseguimos transferir para este aparelho os modelos, né, que é a cópia em positivo da maxila e da mandíbula. Isso numa escala 1:1, porque é exatamente isso, nós podemos verificar como que ocorre o encaixe dentário. Então, no caso desse caso montado aqui desta paciente, uma diferença que se mostra bastante importante, vamos dizer, e que isso
vai para uma mesa de discussão dos profissionais envolvidos para justamente chegarmos a um consenso se isso é de ordem essencialmente ou exclusivamente ortodôntica, ou da minha área, da reabilitação, ou, por exemplo, uma situação combinada entre tratamento ortodôntico, cirurgia ortognática e a parte de reabilitação. É apenas um modelo de articulador, e existem outros modelos, esse de uma empresa nacional também, onde nós podemos verificar, seja antes, durante e ou após o tratamento ortodôntico, realizar, e ortocirúrgico, realizar muitas vezes os ajustes necessários, aquilo que o Alessandro comentou, da distribuição dos pontos para que alcance, como já foi também dito aqui, para que alcance um equilíbrio duradouro. O nosso objetivo todo nesse tratamento, que é considerado um tratamento complexo, é sempre o bem-estar e conforto do paciente, do indivíduo. No caso aqui, a Larissa não foi tratada por nós, mas certamente quem conduziu também teve esse objetivo de bem-estar e conforto. Então, o articulador, que é esse simulador, ele permite essa transferência. Isso é um aparelho, vamos dizer, físico aqui, e esse aparelho físico, ele também pode ser digitalizado e usado no que comumente hoje se faz, que são planejamentos nos diversos programas de computador, porém com uma base toda do que rege, seja o tratamento ortodôntico, ou seja a correção da oclusão. Essa captura, essa digitalização é feita com escaneamento, seja dos arcos dentários, e tudo isso transferido para um sistema de software, onde é feito realmente uma simulação do caso cirúrgico e etapas que envolvem ainda mais a parte cirúrgica, que realmente pode ser extraído, seja de uma situação, vamos dizer, física como essa, de modelos de gesso montado no articulador, ou seja, em um sistema de software. Depois que esse diagnóstico é fechado, né, vamos colocar uma situação em que vocês três trabalhariam juntos, enfim, né, se complementariam aí num tratamento. Quais são os tipos de tratamentos? Claro que eles variam de acordo com o caso, né, do paciente. Algum vai necessitar de uma cirurgia, mais um acompanhamento ortodôntico, uso de aparelho, enfim, como é que tudo isso se dá? Essa conciliação, ela decorre exatamente do modo de pensar dos profissionais. Então, muitas vezes, nesses casos, como o assunto são as deformidades dentofaciais, deformidades faciais aqui presentes, eu estou entendendo que nós teremos sempre um componente cirúrgico, ok? Eu sou o dentista, vamos dizer, clínico, vendo essa parte da maloclusão e tal. Então, muitas vezes, Carla, eu entro no início para esse diagnóstico, que é importante que eu também seja contatado, né? Porque muitas vezes o paciente ortocirúrgico reabilitado e de reabilitação, ele aparece pelas portas do João Paulo. Outras vezes aparece pela porta do cirurgião, no caso Alessandro, e outras vezes aparece por mim. E que, ao abordarmos, falar, opa, isso não é só para mim. Isso precisa ser dividido dessa maneira. Então, muitas vezes, em muitos casos, eu entro no início, que é o diagnóstico, e vejo alguns momentos clínicos no durante, mas eu efetivamente tenho uma atuação, às vezes, maior, mais ao final. Mas eu tenho sempre a informação do que está se passando com o paciente por meio dos outros profissionais que estão atuando. E aí, dependendo dessa especialidade, e aí, no caso, o João Paulo e o Alessandro podem colocar melhor o momento da cirurgia e do tratamento ortodôntico. Então, Carla, de uma forma simples, né, a gente volta ao início, que é o diagnóstico. Então, essa cirurgia ou esse tratamento, ele é pautado num diagnóstico se é possível corrigir com que tipo de tratamento. Então, para uma forma simples para o telespectador entender, o paciente chega, ele vai no consultório, a avaliação inicial do clínico é verificar se a mordida que ele tem, ela é compatível com a realidade. Porque às vezes o paciente vai para a mordida de melhor conforto.
então ele morde lá atrás, mas ele procura conforto e ele acaba deslocando a mandíbula para um melhor encaixe. Esse diagnóstico é dado pelo clínico, mas ele vai para a cirurgia, né? Isso Vai. aí já é o tratamento, né? Já estamos falando de uma forma de resolver o problema. Mas vamos supor que essa discrepância que ele tem é pequena. Como é que ele vai notar? O Dr. Zanata vai montar no articulador para poder mensurar como que é essa discrepância. E aí ele conversa com o ortodontista. Olha, essa discrepância que o paciente tem é possível de ser tratada sem cirurgia para dar equilíbrio para o paciente? Aí ele fala, não, essa movimentação não vai ter estabilidade. Aí o caso se torna cirúrgico. Mas tem pacientes que junto com essa instabilidade já vem carregando outros problemas articulares, respiratórios. Um problema comum que a gente ouve falar hoje em dia que é a apneia obstrutiva do sono. Não sei se você já ouviu falar, mas isso está intimamente relacionado também com os pacientes que têm micrognatia. Por conta da respiração, né? Porque a mandíbula é para trás e tem uma diminuição de via aérea. E a cirurgia ortognática, ela é uma das cirurgias que promove melhor resultado nesse tipo de problema. É um problema que acaba tendo consequências, né? Outros problemas, problema para respirar, para mastigar, apneia do sono, dores, né? Enfim, e que resolver é necessário. No caso da Larissa, ela passou pela cirurgia, já contou que foi há 6 meses. Esse tratamento todo, quando tem que fazer essa intervenção cirúrgica, o acompanhamento e o uso de um aparelho, enfim, leva quanto tempo para se resolver esse problema? Olha, o João Paulo vai poder explanar um pouco melhor, mas é importante dizer que esse tratamento ele não está dissociado. Ele é um tratamento integrado. Porque a biologia nossa é procurar equilíbrio, né? O organismo ele quer equilíbrio a qualquer custo. Então imagina que um paciente que é padrão 2, né, que é classe 2, a mandíbula para trás, qual que é a tendência? A tendência é os dentes de baixo procurar equilíbrio, os dentes de cima procurar equilíbrio. O que a ortodontia vai fazer? Vai tratar esse paciente para a cirurgia. Então vai colocar esse dente onde ele deveria estar e vai colocar esse dente onde ele deveria estar. Aí o paciente vai falar assim, nossa, mas piorou o problema. Não, ele mostrou o problema para na cirurgia corrigir. E aí depois da cirurgia ele engrenar. Então, É interessante porque assim, a gente pode imaginar que é o inverso disso, né? Primeiro faz a cirurgia para depois posicionar, mas o que o senhor mostrou com as mãos ficou muito didático, né? Realmente tem que colocar fazer os dentes antes, na base né? óssea. Porque depois você vai levar esse osso para frente, né? Só que olha que interessante. Imagina que o paciente passou a vida inteira, uma mordida normal deveria ser assim, certo? Ele passou a vida inteira mordendo assim. Então desgastou mais nesse local e nesse que era para desgastar um pouco, não desgastou. E aí, na hora que a gente corrige, o que acontece? Não tem uma interdigitação adequada. Aí o Zanata, porque ele já previu isso antes, vai acrescentar onde está faltando e vai desgastar aonde está com excesso. Que isso é o refinamento. Ele vai fazer isso através de ajustes, através de próteses, através de restaurações. Então, entenda que é como se fosse uma maquete, né? Todo projeto tem que ser feito e a gente tem que seguir esse projeto até o final. Deixa eu fazer uma pergunta que vale para os três, apesar de estar mais ligada à cirurgia. Existe uma idade para fazer a cirurgia, o tratamento? É melhor quando você é adolescente? Enfim, quanto mais passa o tempo, né? Tem aquela coisa, mas deixa eu passar muito. Tem uma idade mais ideal para isso, para esse tratamento? Tem que terminar o crescimento, né? Existem alguns pacientes que apresentam patologias. Então tem osteocondromas, alguns tumores que mesmo o paciente terminando o crescimento, ele continua desenvolvendo a mandíbula e a gente tem que abordar de uma forma até precoce, para não causar uma deformidade muito grande. Mas em linhas gerais, o paciente tem que estar ou no final ou próximo do final do crescimento. Isso porque aí o resultado é melhor e depois ele continua provocando esses desgastes e essa coisa já com a boca, digamos, de uma forma correta, é isso? Não, porque se for durante o crescimento, primeiro que você, dependendo da idade, você pode lesar os dentes permanentes, que às vezes ainda estão erupcionando. E um segundo ponto, que é o mais importante, eu tenho que ter estabilidade. Tudo isso está baseado na estabilidade. E se ele está em crescimento, eu não sei onde vai parar esse crescimento. Então a gente tem que ter a coisa estabilizada. Eu acho que a tua pergunta, Carla, foi assim, o Alessandro falou bem, existe uma idade que é a mínima, ou seja, o paciente tem que ter terminado a fase de crescimento mais expressivo dele,
que nas mulheres acontece por volta dos seus 16, 17 anos, nos homens também por aí, nas mulheres vai um pouco mais rápido, atinge um pouco mais, nos homens um pouco menos, mas é por volta disso, 17, 18 anos. Essa seria a idade ideal para se fazer a correção, porque o paciente ainda é jovem, ele não cresce mais exponencialmente, mas ele ainda é jovem o suficiente para ter um pós-operatório mais, digamos, favorável, que os edemas se dissipem mais rápido, que o metabolismo seja melhor. Então essa seria a idade de eleição, seria essa. Mas o que não quer dizer que o paciente não possa ser operado numa idade mais para frente. Então a gente tem paciente ortodôntico cirúrgico que faz a cirurgia com 30, 40, 50, 60 anos, não tem... a gente tem que usar o bom senso para limitar para falar em limite de idade. Mas em tese, ele pode operar a qualquer momento, mas se puder escolher, a gente escolheria fazer isso logo que cesse o crescimento. Mas entenda, tudo também, como o João Paulo falou, é bom senso, né? Então tem que ter o feeling e o comum acordo com os familiares. Então você imagina, dependendo da deformidade, uma menina que está com uma deformidade enorme e ela está completando os 14 anos de idade e eu vou chegar para ela e falar, não, vamos esperar até os 18. O bullying é importante numa fase de vida da maturidade psicológica. Uma fase de vida muito complicada, né? Então, às vezes, mesmo sabendo que ainda não finalizou totalmente o crescimento, nós podemos antecipar um pouco a cirurgia e, de comum acordo, poder lidar com algum retoque para poder dar o benefício para ela psicológico, que às vezes está sofrendo demais. Então, dentro de uma medida de segurança, existe uma flexibilidade. Mas a partir do momento que já completou, é adulto, a qualquer momento. Mas veja, a característica que ela falou é importante. Ela procurou, a Larissa, tratamento com um cunho muito mais estético do que funcional. Mas ela tinha um problema funcional muito importante ali, né? E é comum, às vezes, o paciente não ter isso como primeira opção porque ele não consegue enxergar o problema. E porque ele ainda não está colhendo as consequências desse problema. Ela disse que já sentia dores, né? Os dores estalos, eu sentia. Quanto respiração. Mastigação, respiração, não era algo que eu pensava, nossa, está me incomodando, né? E aí quando a dentista falou... Mas ela já falei, sentiu um realmente. pouco das consequências, Sim. né? Já, mas assim, se você perguntar para o João, e eu tenho certeza que ele vai confirmar, a maioria dos pacientes dele são adultos. Que é aqueles que trataram, tiveram sucesso no tratamento e depois estão retratando, e é tudo por volta dos 30 anos, 35. São pacientes que retratam. É isso. Como eu falei na minha primeira intervenção, quando há uma discrepância esqueletal, a maioria desses pacientes adultos que a gente trata, que já foram tratados com ortodontia e houve uma recidiva ou uma não correção adequada do problema, portanto eles têm que ser retratados, uma grande maioria deles são casos onde há a presença de uma discrepância esqueletal que não foi corrigida no primeiro ou no primeiro tratamento. Então, acaba sendo mandatório que a gente indique o paciente para o tratamento ortodôntico cirúrgico para que tenha sucesso no tratamento, né? Porque senão você vai para mais um e mais um e mais um. Daqui a pouco tem outra recidiva outra e assim recidiva, assim vai. Então, aí cai naquela história do paciente falando, nossa, já coloquei 4 vezes aparelho, alguma coisa está errada, né? Não era o aparelho, tem né? que ter Tinha começo, algum meio e outro fim. problema. Diagnóstico foi errado. É diagnóstico Tinha errado. algum outro problema. E outro ponto a entender, voltando sempre ao diagnóstico, é que todo o tratamento, seja ele ortodôntico, cirúrgico ou reabilitador da minha área, ele é o meio pelo qual nós vamos alcançar um resultado, né, que está pretensamente, né, baseado exatamente conhecendo a origem do problema, no diagnóstico. Quer dizer, e não realizarmos coloca aparelho que passa, faz a cirurgia que você vai resolver. Troca a reabilitação que vai ficar bom. Não, isso é o meio pelo qual. Né? Então, o que está acontecendo? Qual a necessidade que o indivíduo tem? Né? Então, é sempre voltar ao indivíduo.
E aí, amplificando até essa nossa atuação, porque nós somos representantes de 3 especialidades, mas todas as outras áreas da saúde, seja dentro da área da fonoaudiologia, da fisioterapia, tudo isso é impossível se dissociar num tratamento interdisciplinar desse. É que aqui tivemos a oportunidade de estarmos os 3, mas tantas outras áreas também são congruentes para que obtenhamos o melhor resultado. Não é coadjuvante, não, é atuação realmente de frente. O doutor Alessandro falou agora há pouco sobre o bullying, né? Vai dar o diagnóstico para uma adolescente de 14 anos, não, mas eu não vou fazer agora a cirurgia, você fica aí sofrendo um pouquinho mais, os amiguinhos na escola, né, tirando um barato, provocando bullying. Tem muito isso, tem aquela coisa da baixa estima desse jovem que de repente tem o queixo mais para frente e de repente você sente a necessidade, você sente que essa cirurgia não vai ter só uma diferença na estética, na mastigação, mas em vários outros setores da vida daquele jovem? Isso acontece demais, né? É importante saber que quando o paciente é padrão 3, que é a mandíbula para frente, torna naturalmente a face um pouco mais masculinizada. Se isso acontece um padrão 3 na mulher, ela já está correndo procurando tratamento, porque isso incomoda ela. O padrão 2, que é tão deletério quanto o 3, que é o queixo para trás, ele é mais socialmente aceito. Então é por isso que tem muitos pacientes padrão 2 ou classe 2 que às vezes eles não se incomodam muito, porque é mais socialmente aceito. O número, numericamente, né, epidemiologicamente falando, a presença do classe 2 é muito maior do que o 3, né, que é a mandíbula maior, né? Então, chama mais atenção, talvez. Larissa, você sofreu algum tipo de bullying? Sentiu que teve um pouco de baixa estima antes de fazer a cirurgia, né, que te levou a procurar ajuda? Bullying não, mas a baixa autoestima sim, né? Desde nova, assim, você fica insegura porque algo te incomoda, né? E aí foi quando teve esse diagnóstico, eu falei, é isso que me incomoda e eu vou fazer. Hoje, dentro de tudo que a gente falou, você está em que ponto do tratamento? E eu queria que você contasse pra gente se está feliz, né? Cirurgia não é uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia de 4 horas, né? Tem um pós-operatório um pouco chatinho por conta da alimentação. Você está bem? Em que parte desse tratamento você chegou agora? Eu fiz há 6 meses, então agora eu tô na parte dos elásticos, né, pra colocar os dentes no lugar, porque conforme com a cirurgia eles dão uma alterada na posição. Então ela fez esse tratamento que o doutor explicou, de colocar no lugar para quando fosse fazer a cirurgia ficasse tudo certinho, mas ainda tem, né, por causa do inchaço, tudo, acredito eu, então tem que colocar no lugar ainda algumas coisas. E aí eu tô nessa parte de usar os elásticos, e aí tive a resposta que mês que vem eu tiro o fixo, e aí eu vou pro móvel para manter tudo no lugar por um tempo, aí depois tiro o móvel e tá tudo certo. Bom, como a gente disse, realmente é feito em várias etapas, né, com multiprofissionais, justamente por isso, né, são várias fases, né? Agora, Carla, é importante desmistificar, porque a evolução tecnológica que a Zanata falou ao longo dos anos tem sido enorme. Esse tipo de planejamento, eu faço ele todo virtual. Então, eu opero o paciente no computador antes e transfiro exatamente tudo que foi feito no computador para o centro cirúrgico. Então, isso dá para a gente uma fidelidade muito grande de resultado, né? E essa cirurgia, é importante o telespectador saber que é uma cirurgia funcional. É função. Tanto é que é cobertura obrigatória dos planos de saúde, né? O paciente ele tem que escolher que profissional que ele quer ser tratado. Mas a internação, os materiais hospitalares, toda essa parte... Informação importante. É coberto pelo plano de saúde. E vocês têm que saber que essa cobertura não é opcional. Essa cobertura é obrigatória. Isso em lei, né? Então é importante saber que, uma vez que você tem o diagnóstico, você precisa definir que profissional que você quer que te trate. E toda essa parte hospitalar é por conta do convênio. É uma cirurgia que, na grande maioria das vezes, 99%, a gente opera o paciente num dia, ele recebe alta no dia seguinte.
vai para casa. Né? E o único cuidado que ele vai ter mais realmente é no aspecto de higiene e de alimentação. Mas o pós-operatório ele vai seguindo com uma naturalidade. É um pouco chatinho, mas não é impossível, né? Assim, né? É mais essa questão da alimentação, como ela contou, que não sente, né? Dificuldade para comer, mas é chato só, né? E assim, da mesma forma que uma cirurgia ortopédica eu não posso sair correndo, né? Uma cirurgia ortognática você não vai conseguir comer tudo o que você quer. Mas eu vou corrigir o problema na raiz. E ele vai ter estabilidade para o resto da vida. E depois o resultado, quando o tratamento é finalizado, vê que tudo valeu a pena, né, Larissa? Eu particularmente criei algumas expectativas maiores. Mas sim, vista do que era antes, estou bem satisfeita. Maravilha, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no programa. Muito obrigada por todo o conteúdo trazido, viu? Muito obrigado a vocês Obrigado, pela José. oportunidade. Obrigado. Obrigada. O programa Em Discussão Saúde termina aqui. Você pode rever este programa sempre que quiser no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa.